Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Zagatti. Sou graduando do curso de Engenharia Elétrica da UF, Universidade Federal de Uberlândia. E como pedido pelo professor Hernan, da matéria de cálculo 3, eu vim aqui resolver os exercícios selecionados por mim, que nesse caso serão referentes, um referente ao capítulo 16.1 do livro do James Stewart, de cálculo 2, volume 5, e quatro exercícios do capítulo 16.3. Pois bem, então bora lá para a resolução do exercício. Exercício 1. Determine o campo do vetor gradiente fxyz da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Bem, o vetor gradiente nada mais é que a derivada parcial da função em relação a x, a y e a z, aqui no caso porque temos até a z, né? Temos um vetor tridimensional, um campo tridimensional. Então a gente vai fazer a derivada padrão. Del f, del x, primeiro em x, depois em y, depois em z, e no final a gente vai conseguir o campo. Bem, a gente vai transformar a função para x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso elevado a 1 sobre 2. A derivada a gente vai tombar esse 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2 vezes o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Subtrai 1 aqui do 1 sobre 2, vai ficar menos 1 sobre 2, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro em relação a x vai ficar 2x, um péssimo 2, pronto, melhorei. 2x, o y some, o z some. Isso no final a gente vai ter, a gente corta esse 2 com esse 2. Essa x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, como está elevado a menos 1 sobre 2, ela vai descer, vai ser o divisor e vai ser a raiz. Então a gente vai ter que x sobre a raiz x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Bem, a gente consegue ver que em relação a y e z vai ser a mesma coisa, então a gente pode colocar o vetor, o campo do vetor gradiente aqui dessa função x, y, z vai ser igual a x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado na posição x, em y sobre a mesma coisa na posição y e z sobre a mesma coisa na posição z. Então esse é nosso vetor gradiente. E essa é a resposta do exercício 1, que é o campo do vetor gradiente. A gente achou o campo do vetor gradiente. Bem, exercício 2. Determine se fxy de 6x mais 5y mais 5x mais 4yj é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, determinar a função f tal que f é... Não sei porque sumiu aqui, mas aqui é o gradiente f, certo? Bem, então o que a gente precisa para saber se o campo é conservativo? A gente vai derivar a segunda posição em relação a x e a primeira posição em relação a y, e tem que dar igual. No caso, a gente vai chamar aqui a primeira posição de P e a segunda posição de Q, certo? Então a gente tem que pegar a del Q e derivar em relação a x, e tem que ser igual a del P quando derivada em relação a y. Aqui não precisa de muito para a gente ver que vai ser um campo conservativo, porque a P derivada em relação a y, o x vai sumir e o y aqui vai ficar igual a 5. Aqui é igual a 5. Aqui o Q em relação a x, o y vai sumir
E o x aqui vai descer, vai estar elevado a 1, né? A mesma coisa que o outro lado, vai descer, vai sobrar o 5. Então, sim, são iguais. Então, é conservativo, certo? Então, agora a gente tem que determinar a função, que é a função de campo conservativo dela. Para fazer isso, a gente vai pegar e simplesmente integrar essas funções aqui. Primeiro em relação a x e depois a segunda em relação a y. Então a gente vai ter a integral de 6x mais 5y em relação a x. Que a gente vai ter aqui, ó. A integral de 6x vai ficar 6x quadrado sobre 2. Então 3x quadrado. Que a gente já corta o 2 com 6. E a integral de 5y em relação a x vai ser 5xy. Agora a gente vai pegar a segunda parte e integrar em relação a y. A gente vai pegar então a integral de 5x mais 4y integrar em relação a y. A gente vai ter aqui então 5xy mais 4y ao quadrado vai ficar 4y, vai ficar 4y ao quadrado sobre 2. O 2 corta com 4 vai ficar 2y quadrado. Ah, eu esqueci aqui. Aqui tem que somar. Vamos, a função tanto faz g de y, que está integrando em relação a x, a gente vai somar g de y. E aqui embaixo, h de x. Você pode botar o nome que quiser, né? E então a gente tem aqui a que tem de igual nos dois lados. O 5xy, 5xy. Então a gente sabe que o 5xy está já presente. O fator comum entre as duas equações. E aqui em cima a gente vai ter a soma de uma função g de y. Então uma função que só tem y. A gente tem que somar. Que no caso vai ser essa 2y ao quadrado. E aqui embaixo a gente tem o hx. O hx é uma função que só tem x, 3x quadrado. Então no final, a nossa equação, a nossa função, né, fxy vai ser igual a 3x quadrado mais 5xy mais 2y ao quadrado. Mais a constante, porque aqui no caso a gente está com uma integral indefinida, então tem que pôr essa constante, pode ser um valor que sumiu ali em meia derivada. Então a gente tem que considerar que tem a constante. E essa é a função, certo? Simples. Bora pro próximo. O próximo exercício é mesmo, mais do mesmo do que a gente acabou de fazer, né? A gente vai ter aqui, então, determine fxy, que é 2x cosseno y menos y cosseno xy mais menos x ao quadrado, seno com m, tudo bem, detalhe, seno y menos seno xj. É ou não um campo vetorial conservativo? Se for, determine a função f tal que f é igual ao gradiente f. É a mesma coisa, a gente vai pegar derivar em x em relação a x, depois derivar em relação a y, comparar. No caso, a gente vai pegar aqui, é o ponto que a gente chama de P, aqui é o ponto que a gente chama de Q, derivar P em relação a Y e Q em relação a X. Então vamos lá. Não vou nem colocar delta, não, a gente sabe. P vai ser em relação a Y. Então a gente vai ter 2x em relação a y, nada, mas está multiplicando com seno y. Então a derivada de cosseno menos seno. Então vai ficar menos 2x seno y. Aqui a derivada menos y
o y some vai ficar menos cosseno x. Cosseno x. Agora, que em relação a x que a gente vai derivar. A gente vai ter aqui o x menos x ao quadrado. Vai descer para menos 2x vezes seno y. E o seno x, a derivada de seno, de menos seno, é menos cosseno x. A gente tem aqui que os dois são iguais, então é um campo conservativo sim. Então agora a gente tem que achar a função. Qual que é a função do campo? A gente vai pegar os valores, que nem a gente fez já no exercício anterior, e integrar. O primeiro, eu tô com a minha colinha aqui, né? Vai ser integral de 2x cosseno y menos y cosseno x integrado em relação a x. Então, quando a gente fazer tudo as continhas, tudo integral, a gente vai chegar no seguinte resultado. X ao quadrado cosseno y menos y seno x. Seno x mais a g de y. Certo? E a integral do que agora é a integral de menos x quadrado seno y menos seno x. Isso em relação a y. Que vai ser igual, então, após todas as integrações, né? Vai dar x ao quadrado cosseno y menos y seno x mais h de x. Bem, a gente percebe que o termo todo é um termo comum. Já de cara aqui, a gente consegue ver que esse é igual a esse. Então, a função, portanto, a função f de x, gradiente, aqui vai ser a x ao quadrado cosseno y menos y seno x. E mais o que? Aqui, como a gente tem que após a integral não tem nada, a gente pode considerar que na hora de derivar sumiu alguma constante que a gente tinha. Então a gente soma simplesmente c de constante. Pode representar qualquer constante. No caso 0, 1, 2, 3, 4, que quando foi derivada sumiu. Certo? E essa é a nossa resposta. Então vamos para o próximo exercício. Exercício 4. O campo vetorial mostrado abaixo é conservativo? Explique. Bem, para ser conservativo, qualquer caminho fechado tem que ser igual a zero, certo? Então, se a gente pegar aqui qualquer ponto, fazer um caminho fechado, a resultante tem que ser zero. Isso acontece nessa figura? Não. Não acontece por quê? Imagina que a gente pega esse caminho aqui, ó. A gente vai fazer esse caminho aqui. Esse caminho tá fechado? Deu para ver que eu passei exatamente em cima dos vetores, né? Então, o caminho tá fechado. Mas, olha os vetores. Aqui é a favor, aqui é a favor, aqui é a favor, aqui é a favor. Aqui é a única que tá um pouquinho contra. Mas se você ver mais para baixo, tudo aqui embaixo, ó, tá fazendo um círculo, um redemoinho assim, pode-se dizer, né? E qualquer campo que tá fazendo um círculo não vai ser um campo conservativo. A gente pode imaginar até que, no caso, o campo conservativo que a gente conhece, campo gravitacional. Normalmente os campos conservativos, eles têm uma direção assim, aponta todos para um ponto.
eles não fazem um círculo, eles não são assim. Porque aqui no caso a gente está só somando vetores. No final, a resultante disso vai ser um valor grande. Então isso não é um campo conservativo, porque quando o caminho fechado, a gente achou já de cara um caminho fechado, que a resultante não é zero. Então o campo não é conservativo. Simples, rápido de entendimento, puramente interpretação de imagem. Então vamos para o último exercício, que tem A e B, esse exercício. Vamos lá. Exercício 5. Seja f de xy igual a menos y mais xj sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tem que mostrar que é conservativo, que é igual. Mais do mesmo termo, só que agora está sobre aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa função é separar. Vai ser menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais xj sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Esse primeiro termo nosso é o termo P. Esse segundo é o termo Q. Então a gente já tem tudo, agora é só derivar e ver se é conservativo, né? Se são iguais. Derivada de P em relação a Y. A gente vai ter que fazer uma regra da cadeia aqui, né? Regra do divisor, não lembro o nome. Mas a gente vai pegar a derivada do de cima. Derivada de menos y é menos 1. Vezes o de baixo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos o de cima. Vezes a derivada do de baixo em relação a y. Então o x vai sumir e vai ficar 2y. Porque a derivada é gx ao quadrado em relação a y. Para a derivada de y, o x é uma constante, então some, certo? E dividir tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso, após todas as continhas, a gente vai obter que y ao quadrado menos x ao quadrado é igual dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora então a gente vai fazer a derivada de q em relação a x. Vamos lá. Vai ser a derivada do de cima, derivada de x é 1, vezes o de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o de cima, vezes a derivada de baixo em relação a x. Então a gente vai... o y é constante, porque está derivando em relação a x. Então some e o x ao quadrado, tombo 2, fica 2x. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2, certo? Após todas as continhas, a gente vai pegar aqui e vai obter o resultado de y ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 2. A gente vê que os dois são iguais, então é sim um campo conservativo, certo? Então, item B. Agora que a gente sabe que é conservativo, mostre que não é independente do caminho. Ou seja, se a gente fazer assim, não vai ser a mesma coisa que fazer assim. Então, no caso, só isso aqui não afirma pra gente com campo conservativo. A gente tem que fazer essa segunda passagem, certo? Então, como que a gente faz isso? O exercício mesmo dá a dica de calcular o arco 1 ou o arco 2. Vai ser a metade superior e inferior de uma mesma circunferência. Então, a gente vai colocar aqui, fazer a metade superior. E aqui a metade inferior da circunferência, certo? A de cima indo no sentido anti-horário, que é o padrão da circunferência. E a de baixo indo no sentido horário, que é contra o padrão da circunferência. Tudo bem?
Primeira coisa a gente vai ter que parametrizar. Essa aqui vai ser a curva 1, que eu vou chamar. Essa aqui vai ser a curva 2. Então a parametrização da curva 1 vai ser R1t igual a x igual R cosseno t, o R é unitário, então é 1 das duas circunferências. Então vai dar cosseno t i, né? Porque é um vetor, mais o seno t j, porque é a segunda coordenada, y igual a seno t, r seno t no caso, né? A derivada disso vai ser igual a derivada de cosseno menos seno t e mais a derivada de seno cosseno tj. No intervalo de 0 menor ou igual a t menor ou igual a π, que é 180 graus da circunferência, certo? E aqui embaixo vai ser quase a mesma coisa, tem apenas algumas mudanças, porque a gente está indo no sentido anti-horário da circunferência, sentido horário, no caso, sentido contrário. Então, R2t vai ser igual ao cosseno t, R cosseno t, e, né, menos, porque a gente está no sentido contrário da circunferência, a gente está indo para o seno positivo, para o seno negativo. Seno tj. A derivada agora de R2 vai ser igual a derivada de cosseno é menos seno ti. A derivada de menos seno é menos cosseno tj. No intervalo igual de cima, de 0 a π, certo? Então a gente vai pegar agora e simplesmente colocar isso nas integrais. Vai fazer a integral de 0 a π, que essa aqui vai ser a curva 1. Até separar aqui, é a curva 1. Vai ser o r derivado vezes o r normal. Tudo bem? Bem, a integral de 0 a π de menos seno t mais cosseno t vezes menos seno t mais cosseno t. Isso tudo seno vezes seno, menos seno vezes menos seno vai dar seno ao quadrado de t, cosseno vezes cosseno vai ser cosseno ao quadrado de t. Isso tudo vai ser fundamental, que é igual a 1, certo? Então vai ser integral de 0 a π de 1 dt, que vai ser igual a π, porque integro 1 t, vai ficar t e vai ficar π menos 0, que é igual a π. Ou seja, aqui em cima, nossa resposta é π, certo? E vamos fazer a curva 2 para ver se é independente do caminho. Ou não é independente do caminho. Vamos ver. A curva 2 é a integral de 0 a π também de seno t mais cosseno t vezes menos seno t menos cosseno t dt, que eu esqueci de colocar na de cima, né? Vou ver se por passagem aqui. Que isso tudo aqui vai ser igual seno vezes menos seno vai ser menos seno ao quadrado. Cosseno vezes menos cosseno vai ser menos cosseno ao quadrado. É fundamental, mas aqui é tudo negativo, vai dar menos 1. Então vai ficar integral de 0 a π de menos 1 dt. Que é igual, vai integrar menos 1 a t, vai ficar menos t vai ser substituído ao π,
E pelo zero vai ficar π menos zero é igual a menos π. Portanto, não é independente do caminho, porque se a gente vai por cima o resultado é π, se a gente vai por baixo o resultado é menos π. Portanto, provamos que a função não é independente de caminho. Certo? Bem, isso é tudo por hoje. A gente resolveu as 5 questões que foram selecionadas. No total, nessa primeira etapa já foram 10 questões, o que já sana a necessidade solicitada pelo professor. E é isso. Obrigado a todos. Um ótimo dia, tarde ou noite. Fui.